Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Eu já dei o start aqui na gravação, né? Autorizei aqui já gravar. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu estava olhando agora há pouco aqui, preparando a sala de aula aqui. Aí eu vi que já tem o momento presencial aqui do dia 22, tá? Já foi postado. Só falta eu colocar aqui na plataforma, tá? FO. Aí eu vi que a Joyce já colocou, né? Já baixei, já tá aqui, tá? Aí, finalizando aqui a aula, eu vou ter um tempinho. Aí eu já publico ele aqui na sala, tá? Eu dei uma verificada aqui na sala, a sala tá ok, né? Que tem algumas salas que às vezes a nota não tá aparecendo, porque é um erro lá na plataforma. Aí quando acontece isso, eu já peço pro pessoal da TI consertar. Então, ó, vocês já tiveram já o primeiro momento presencial, né? Necessariamente não foi dia 22. Eu vou até olhar que dia que foi, mas já vou fazer a publicação dele aqui, finalizando a aula. Eu estava aqui dando uma olhada, a gente teve, aqui a Sara já colocou o material complementar aqui, né? Da atividade um. Já fizemos as duas partes. A Sara já pôs aqui o material complementar. Falamos do fórum, então já vamos para a próxima atividade. Daí, ó, vamos lá em situação. Aqui, pessoal, tá como atividade 2, mas na verdade é atividade 3. Eu vou até consertar aqui, que lá no. Deixa eu só parar aqui o. Ixi, mouse parou de funcionar aqui. Deixa eu ver se não foi a bateria que acabou. Eu já ia apertar na tela que eu tô acostumado com touchscreen. Não, acho que foi um erro aqui. Eu já ia apertar no touchscreen aqui no esse negócio de mexer com celular, né? E aqui até fala, né? Situação de aprendizagem 2, né? SAP 2, né? Só que aí tá até aqui, ó, envio atividade. Ó, tem até aqui folha de resposta, desafio 3, né? Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Eu acho que o nome que já está pronto aqui eu consigo alterar. Eu vou logo agora para não causar confusão com vocês. Envio da atividade 3. Só no envio que estava errado aqui. Compartilhar novamente aqui. Agora tá certo, viu? Vocês veem aqui em situação de aprendizagem, né? Dentro da sala de vocês na UC de instalações elétricas prediais. É, Aqui, ó, é situação de aprendizagem 2, atividade 3, tá? Há uma certa confusão, pessoal, porque sempre a gente faz em sequência, né? Mas se a gente lê lá no descritivo da atividade, vai aparecer como atividade 3, tá bom? Embora seja a segunda atividade. Por isso que aqui no cronograma está nominado, né? Atividade um da situação de aprendizagem um, né? Atividade 3 da situação de aprendizagem 2 e atividade 4 da situação de aprendizagem 2, tá? Então tem essa nomenclatura aí diferenciada. Vamos baixar a situação de aprendizagem 2. Ele já está abrindo aqui automático. Depois eu vou descobrir como é que eu desligo isso. Planta baixa antiga, que é o material que a gente precisa para essa atividade 3, tá? Ó, dessa vez ele não abriu, não. E a folha de atividade propriamente dita, né? Ok.
Vamos lá para a pasta download, né? Então a gente baixou a situação de aprendizagem 2, né? Que vai valer também para a atividade 4, né? A próxima. Essa folha aqui que vocês vão precisar para fazer a atividade, né? E o relatório, chamado relatório aqui. Vou lá para atividade. Vou até separar aqui para não a TV1, deixar as duas folhas que a gente já analisou, né? Criar uma nova pasta, a TV2, e vamos mandar para essa pasta. Ok. Então, pessoal, vamos pegar logo o descritivo aqui. Ajeitar aqui na página para. Esse aqui é o contexto. Esse daqui é uma planta baixa. Deixa eu aumentar aqui, que aí fica mais fácil da gente visualizar. Eu até vou colocar ela aqui de lado, mas primeiro vou abrir o modelo de relatório. Nossa, pessoal, a gripe, eu te falar, viu? Aí tem um feriado de carnaval para descansar, né? Aí você descansa e fica gripado. Ok, isso aqui é o modelo de um relatório de reforma da instalação elétrica residencial. Beleza. Então, vocês vão ter que fazer um relatório de reforma, basicamente. Ok. Daqui a pouquinho a gente dá uma olhada nele aqui, tá? Vamos ver, entender o contexto. Aí, para melhorar, para ficar mais dinâmico aqui, eu vou colocar aqui lado a lado. Vou pôr lado a lado aqui a planta baixa, né? Lembrando aqui, pessoal, lá da UC de leitura e interpretação de desenho, né? Que nós vimos sobre os princípios, né? De desenho técnico, né, que tinha as vistas, né? Essa daqui é a vista superior, né? Como hoje em dia tem um drone, né? É mais fácil, né? Antigamente, quando não existia drone, essas coisas, né? A gente falava, ó, como se você fosse o Superman e estivesse voando por cima da casa, né? E a visão de raio-x mostrando a casa na visão aérea, né? Ou você tivesse no Águia 1 lá do comandante Hamilton, né? Comandante Hamilton, me dá imagens aí, né? Imagem de cima da casa. Então, a planta baixa, né? Basicamente é de projeto, né? Projeto, nós temos o arquitetônico aqui, né? Que é a parte não só da arquitetura, mas o projeto civil, né? Que são as paredes, as portas, né? Os ambientes aqui, né? Isso aqui deve ser uma sala. Isso aqui pode ser que seja um quarto, né? Pela formação. Aqui tá com cara de banheiro, né? Deve ser o banheiro. E aqui deve ser uma copa-cozinha, né? Pode ser uma casa, pode ser um apartamento, né? Vamos ver o que que é isso aqui. Então, a planta baixa é isso, é um desenho, né? Um croquis, o pessoal gosta de chamar croquis, né? Um croquis do arquitetônico da casa aqui, né? Dessa cliente aqui. E você tem os elementos de projeto elétrico. Lembra lá em leitura e interpretação de desenho, que nós vimos aqui, ó, por exemplo, uma das nomenclaturas, deixa eu dar um zoom maior, né? Isso aqui, ó, é uma das nomenclaturas aqui, ó, para. Isso aqui é um interruptor, ó. Isso aqui é a letra A, né? Tá pequeno aí, né? Mas vamos dar um zoom maior aqui, ó. Vamos observar aqui, ó, nos detalhes aqui, ó. Isso aqui é um interruptor que parece um pirulito, né?
Essa aqui é uma nomenclatura antiga, viu? É uma legenda antiga. Ela tá na norma, né, na 5444, mas também tem outros tipos, né, que o pessoal utiliza a letra S, né, para interruptor. Isso aqui é o comando, né, o comando desse interruptor aqui, ó. Então quer dizer que ele liga e desliga essa lâmpada aqui, tá? Tem outras informações que poderiam estar aqui, né? Mas a princípio, né, qualquer bom eletricista predial, industrial, um bom eletrotécnico, um bom engenheiro eletricista, daria uma olhada aqui, ó. Isso aqui está com cara de projeto elétrico. Então, nessa planta baixa aqui, nós temos o arquitetônico, né, o civil. E antigamente, pessoal, nós da elétrica, né, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele dependia demais dessa planta baixa aqui, que quem era o responsável técnico pela planta baixa é o arquiteto ou o engenheiro civil. Então a gente dependia dele fazer esse desenho para a gente jogar o projeto elétrico, assim como o engenheiro mecânico, né, o técnico em mecânica dependia, né, e outros técnicos da área. Hoje em dia, pelo menos, eu vou falar aqui da área da elétrica, né, que eu sei que o técnico e o engenheiro eletricista, eles podem fazer esse desenho arquitetônico, desde que seja um desenho arquitetônico para fins, né, é, de um as-built do elétrico. Lembra que eu falei que o as-built é o projeto ao contrário, né, que geralmente você faz esse desenho primeiro e a partir desse desenho, né, do desenho da parte civil e da parte elétrica, ele vira ele vira a instalação em si, né? Só que o as-built, ele é ao contrário. Você já tem um projeto aplicado naquele cliente, né? Residencial, industrial, né? Ou comercial. Ele já está funcionando e aí você precisa regularizar, fazer uma vistoria, né? Uma inspeção visual, literalmente lá no local, visualizar, fazer um desenho desse, um croquis ali na hora, rapidão, né? Tirar foto, você faz um esboço mesmo, aí depois você arruma esse desenho. O que que é arrumar? Colocar ele no arquivo de AutoCAD, né? No arquivo utilizando um software de desenho, né? Em conformidade com as normas da BNT. Aí depois que você aplica esse desenho, você mostra o quê? O que tem instalado lá no cliente. Por isso que eu falei que é o projeto ao contrário, o projeto elétrico ao contrário. O projeto já está pronto, né? O projeto não, né? A instalação já está pronta, né? Já está feita. E aí você só vai lá e faz o levantamento do que já está aplicado, com inspeção visual, ou seja, olhando, né, visualizando, tirando foto, né? A gente, no escritório que eu trabalhava, a gente tirava foto para lembrar, né? Porque e ainda mais na hora você tinha que escrever, às vezes num caderninho, né? Aí era bom que você tirava foto, você ia lembrando. Ah, aqui já estava meio que naquela transição, né? Entre máquina, a gente tinha lá no escritório aquelas máquinas digitais, né? Máquina digital e o celular, né? E aí você faz a inspeção visual, né, em conformidade com a NBR 5410, e a inspeção por ensaio, por exemplo, identificando no quadro qual que é a fase, se esse cliente aqui ele é bifásico ou trifásico, você tem que identificar qual o circuito, se o circuito está ligado, o circuito um está na fase A, o circuito 2 está na fase B, né? Ou na fase C, fazer o quadro de equilíbrio de cargas, né? Para que todas as cargas estejam o mais proximamente, né? Igualmente distribuída, né? Não vai estar igualzinho, né? Mas o ideal é que elas estejam mais igualmente distribuídas, né? Ou seja, a potência dos aparelhos, por exemplo, se eu tenho três fases, né? O ideal seria que eu tivesse, por exemplo, 1.000 watts de potência na fase A, 1.000 na fase B e 1.000 na fase C. Ou seja, no total teria 3.000
e cada fase tem 1.000 de potência, ou seja, as três estão equilibradas, né? Eu não, o disjuntor, lembrando que o disjuntor trifásico ou bifásico, ele só tem uma alavanca. Tem disjuntores, né, trifásico, entre aspas, que tem várias alavancas, as alavancas são juntas, né, por uma pazinha pelo lado de fora, né? Ou então ele só tem uma alavanca para as três fases ou para as duas fases, tá? Tem isso. Beleza, então tem esse desenho, vamos ver se esse desenho já estava com essa cliente ou ele foi feito lá na hora, né? Então é isso. No primeiro momento, vamos reconhecer a tarefa. A gente tem uma planta baixa, né? O arquitetônico e o elétrico. Então, hoje em dia, você pode fazer tanto o eletrotécnico quanto o engenheiro eletricista, ele pode fazer um esboço desse no AutoCAD, né? E aí pegar o projeto elétrico, aplicar nele, não precisa contratar, não precisa depender de um engenheiro civil ou um arquiteto, né? É igual tem um trabalho que eu não sei porque, como eu não tenho acesso às atribuições do eletrotécnico, pessoal, eu estou falando que eu acredito que para o técnico deva ter. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o chama EIA-RIMA, é o chamado estudo de impacto ambiental. Antigamente, somente o engenheiro ambiental podia fazer esse estudo, né? Só que hoje em dia eu posso fazer um estudo desse, né? Não com a profundidade de um engenheiro ambiental, né? Mas assim, nós temos disciplinas lá na engenharia que ajuda a gente a parte de ecologia, né? A parte aí dos fenômenos, né? Que você tem, por exemplo, você tem que ter uma vegetação na beira do rio, né? Ali no afluente, porque se você não tiver essa vegetação, a vegetação ela segura vamos dizer, eu esqueci o nome técnico, o assoreamento, lembrei. Ela segura e evita que a base do rio ela despenque e vá para dentro do rio. Aí o que que acontece? Ela vai despencando e o rio vai cada vez ficando mais raso. Vai acontecendo o chamado assoreamento. E pode ser que esse rio, essa nascente, esse canal aí, ele nem esteja operando mais, né? Daqui a um tempo aí, né? Acontece um impacto ambiental. Então você tem que fazer ações, né? Plantar, fazer alguma plantação ali, né? Para diminuir ou até anular o efeito do assoreamento. Então, eu sei que a gente vê muito pouco, a gente viu muito pouco lá em qualidade, né? Sobre segurança, meio ambiente. Mas assim, a gente tem uma noção, né? Pelo menos eu posso falar da engenharia elétrica, né? A gente tem uma noção para poder fazer esse estudo de impacto ambiental, por exemplo, para eu ser responsável técnico pela implementação de uma torre de transmissão, de linha de transmissão, sei lá, de 138 kV, né? Então antigamente a gente dependia dele, né, do engenheiro, não que o engenheiro ambiental tenha, né, não precise mais dele, né, mas até para a gente acelerar o processo. Tem linha de transmissão, não sei se vocês sabem, tem linha de transmissão que fica submersa, né? Não a linha, né? Mas a base ali da torre, então ela fica sobre a água. Então você tem que fazer um estudo ali, né? Dependendo ali, os pilares têm que ficar em posições ali, né? Não simétricas, né? Então, você pode fazer esse estudo aí, caso seja necessário, né? Você ter essa demanda para entregar lá, né? E o relatório, que é o que vai pedir aqui, né? É uma das coisas que o eletrotécnico, o engenheiro eletricista faz. O engenheiro eletricista faz mais, né? Mas é bom para o eletrotécnico já ter essa expertise. Por quê? Porque, pessoal, eu vou falar para vocês desde a época que eu comecei a atuar como engenheiro, né? Comecei como estagiário, depois fui fazendo trainee e tal, né? E trabalhando nas empresas. Assim,
O estigma, vamos dizer assim, o estigma do eletrotécnico é que o eletrotécnico é o ponta de lança. Ele vai lá, monta quadro, resolve, né? Ele é operacional. Já o engenheiro não é mais é planejamento, projeto, ou seja, o engenheiro projeta e ali o eletrotécnico executa. Ah, mas por que que o eletricista não executa? O eletricista executa, mas só que o eletricista, né, dentro da escala aí, ele tem vamos pegar o predial, né, que tem vamos dizer assim, o menor nível de conhecimento. Então tem coisa que o eletricista predial, o industrial, o de redes, ele não vai saber. Quem é o mais indicado? É o técnico da área, né? No caso, o eletrotécnico, para ser o ponta de lança lá, inclusive coordenar a equipe ali, ser o chefe de equipe para fazer, né, o que tem que ser feito. E ele é coordenar o pessoal, os eletricistas, né, para que eles façam as tarefas que tem que ser feita, né? Então, o eletrotécnico ele vive ali entre as funções, porque ele tem um conhecimento a mais, né? As funções do eletricista e do engenheiro, mas ele fica gravitando entre esses dois mundos aí, né? Ele é bastante operacional, pelo menos o estigma, né? Que eu, desde quando eu entrei da uma de pica-pau, né? Nessa indústria vital, esse estigma do eletrotécnico, né? Dele ser sangue no olho. Ele vai ali e resolve o negócio, monta. Não, o engenheiro ele fica pensando, né? Transformada de Laplace, Fourier, fazendo um monte de coisa ali, né? Que aparentemente parece que ele não está fazendo nada, mas ele está planejando, né? Fazendo a parte de planejamento, de gerenciamento, ou até mesmo o projeto mesmo ali, idealizando, né? O que está no papel. E daí o eletrotécnico, quando não o eletricista ele não consegue executar, o eletrotécnico vai ali e fala: Meu filho, vem aqui, deixa eu te ensinar. Isso é que se faz aqui, ó, tal, né? Monta isso daqui, monta dessa forma, configura desse jeito. O desenho não é assim, é daquele jeito e por aí vai. Então, pessoal, vamos ver agora o contexto, né, dessa atividade aqui, que é a atividade 3, tá? Então, Tânia morava em uma pequena casa antiga, né? É onde constantemente aconteciam problemas na instalação elétrica, como curto-circuito, lâmpadas que queimavam constantemente. Ó, estranho, né? Ela percebia quedas de tensão. Quando ela fala queda de tensão, é aquela diminuição, né? Principalmente no circuito de luz, né? A luz fica dando aquela, ela fica mais fraca, depois fica mais forte, ó. Pois a luz ficava fraca e forte, oscilando. A senhora vivia, né, a dona Tânia aí, né, vivia com medo de que houvesse um grande incêndio, inclusive afetando os outros vizinhos, né? Obviamente ela estava preocupada com ela, mas também, né, do problema dela se alastrar para os vizinhos, né? Então, no final do ano, Tânia, ao fazer as contas, percebeu que havia gasto muito dinheiro com reparos na instalação elétrica da casa. E, além disso, sua conta de luz veio com um custo muito alto. Você sabia, pessoal, que dependendo, às vezes, você tem um curto-circuito, vamos dizer assim, a característica de um curto-circuito, ou seja, um cabeamento aqui desses aqui, ó, do retorno, da fase, né, de uma tomada, ou até do que fica aqui no forro, ele pode estar descascado, pode estar mal emendado, né? Uma emenda mal feita, e ele pode estar tocando uma estrutura metálica, está tocando na parede, né? E aí ele energiza um ponto ali da rede, e o medidor de energia ele fica funcionando, mesmo se você desligar a geladeira, né? Que é e o roteador, né? Hoje em dia tem um roteador também, né? Geralmente, antigamente, né, era só a geladeira que ficava 24 horas por dia ligada, né? E aí um dos testes que a gente fazia antigamente, né, a gente pode fazer hoje, né, é desligar todos os circuitos da residência, né, e ver se o relógio lá, né, se o medidor ele ainda está rodando, ainda está funcionando. Se você desligou tudo, tirou da tomada, tirou do stand-by, né? Hoje em dia nem existe mais videocassete, né? Nem aparelho DVD. Acho que o pessoal só assiste mais é stream, né? Mas assim,
você tirar os equipamentos. Antigamente tinha um tal de rádio-relógio, né? O rádio-relógio, você tira tudo da energia, deixa o disjuntor geral ligado, né? E mais, você tira toda a energia e vê se o medidor, se o disco lá, dependendo da arquitetura dele, né? Se ele ainda está funcionando. Se tudo está desligado, tudo fora da tomada, e mesmo assim ainda está, o relógio ainda está registrando, quer dizer que provavelmente tem uma fuga de corrente e o disjuntor não está conseguindo proteger, porque o normal é que eu energize um ponto e dependendo desse ponto ele faz um aterramento ali, né? Uma espécie de aterramento, só que aí ele faz uma DDP entre o ponto onde ele está tocando, né? Aquele cabo está tocando. Por exemplo, aqui, ó. Pega essa foto aqui, ó. Tava dando aula aqui com os meninos aqui, ó. Essa instalação aqui, ela tá organizada, viu, galera? Tá ruim não, não tá muito longe de muita casa que eu já vi por aí. Mas você tá vendo alguma coisa errada nessa instalação aqui? O microfone tá aberto aí, ô Matheus. O que que você acha que tá errado nessa... O fio não está encapado. Isso, ó, na emenda aqui, ó. É, Eu na sei que emenda não a está imagem, a passada imagem, isolante. a, isso, a imagem não tá muito boa, não. Eu peguei isso aqui na internet, ó. Mas aqui, ó, tá até ó, com as voltinhas, tudo feito, tudo bonitinho, né? Só que eu tenho um ponto de fragilidade aqui, ó. E esses aqui, eles estão, né, aéreo ali, né? Não tá tocando em nada, né? Mas, inclusive, não estão dentro de corrugado, né? Tá no caibro aqui, ó. Tem esse balizador. Eu esqueci o nome desse negócio aqui. Tem até um equivalente para cerca elétrica, né? Não é balizador que chama, não. É tipo um parece um isolador Roldana, né? Eu esqueci o nome dele. Aí o pessoal geralmente coloca um prego aqui, né? Ou um parafuso, e aí coloca ele como base. As instalações mais antigas eram feitas assim. Inclusive, esse ponto aqui, o pessoal aproveita para descer ali onde tem a luminária, né? Vai ali. Eu já vi emenda que o cara literalmente fez um laço. Ele faz um laço aqui até um aluno meu falou, professor, esse é o verdadeiro laço do passarinheiro, né? Ele fez literalmente, ele deu um nó ali, deu um nó para fazer a emenda, né, do cabo. Então, isso daqui, ó, se tiver encostando vamos supor que o forro da casa é uma laje, né? Tá encostando na laje, né? E aí vai estar energizando, vai que tem uma infiltração. O problema é esse cabo, ele está desencapado aqui, igual você falou aí, Matheus. Aí vai ter fuga de corrente. Se tiver um DR instalado aqui nessa instalação, ele nem vai deixar, na hora que você ligar o disjuntor geral, ele já vai desarmar. Quando o DR coloca no geral, né? Se tiver desse jeito aqui, ó. A emenda tá até bem feita, só que ela não tá protegida, né? Não tem eletricista chique aí que coloca eles compram aquelas capinhas termocontrátil, né? De que o pessoal utiliza na eletrônica, né? Que aí você só coloca um calor ali, né? E aí ele pega e derrete e aí ele fecha aqui, ele faz a isolação, né? Eu já vi o pessoal utilizar conector vago, só que ele é caro, viu? E o pessoal utiliza ele para fazer emenda, né? Geralmente a gente utiliza no chuveiro, né? Para substituir o conector Sinda ou aquele de cerâmica, né? O conector vago, ele é perfeito, que ele tem uma presilha, né? Você prende ali, né? E faz a emenda. Quer ver, ó? Acho que é vago, é com um W, eu acho, não lembro. É isso daqui, ó. Aí pega esse daqui com dois polos, né? Isso daqui é uma espécie de uma alavanca, né? Aí você desencapa uns 3 milímetros mais ou menos, ó. Igual essa imagem que tá mostrando aqui, ó.
Vixe, ó, a página do Conector Vago não tá. O servidor lá deve ter caído, né? Ah, ó, aqui, ó, o professor tá falando aqui que o pessoal aqui também chama de espaçador elétrico. Mas assim, eu não recomendo colocar na instalação toda porque ele é muito caro, né? É, na melhor das, isso aqui tá até caro aqui, ó. Kit, se for só esse aqui tá caro, viu? O mais barato que eu já comprei desse daqui, ó, dois desse, R$ 30, 29. Acho que era R$ 29,90. Então, o motivo aqui, né, da conta dela tá vindo cara, provavelmente, ou as emendas, ou elas estão mal feitas, ou a emenda pode até estar bem feita, só que ela não está protegida, né? Ela não está, né? Além dessa daqui, ó, não está em conformidade, né, com a NBR 5410. Essa instalação aqui era para ela estar num eletroduto, né, num corrugado, né? Se a gente for seguir a risca, né, a norma, né? Então, ó, se continuasse nesse ritmo, ela teria que rever o seu orçamento com os gastos de remédio e alimentação. Então, ela percebeu, né, essa diminuição na luz, geralmente a carga alocada da casa, ela não é compatível com a quantidade de potência que essa instalação elétrica tem, né? Aí por isso que acontece essa oscilação, né? Emendas mal feitas, beleza. Então a dona Tânia, ela viu uma propaganda, né, da MEP Limitada, essa empresa, né, de manutenção e instalações elétricas, e decidiu, né, agendar ali, né, com profissionais qualificados para avaliar os problemas da sua residência, né, e se fosse o caso, até trocar a fiação. Provavelmente vai ter que trocar. Agora vamos ver da onde que saiu aquele desenho que vocês têm aí em mãos aí para atividade, né? A empresa mandou a técnica em eletrotécnica Natália e o estagiário Gabriel para avaliação da instalação elétrica do apartamento de Tânia. Natália possui grande experiência na área de prestação de serviço de instalações elétricas prediais. Então, além dela ser uma eletrotécnica, ela já tem experiência. Mas eles foram bem raso aqui, né, na experiência dela, beleza. Quando Natália e Gabriel chegaram ao prédio onde Dona Tânia reside, então é um apartamento, logo perceberam que se tratava de uma construção muito antiga. Ó, eu já peguei muito condomínio, uns prédiozinhos de 4 andar, viu, com instalação antiga, bem, bem antiga mesmo. Que tem isso daqui, ó, eu não, assim, a resolução não tá boa, mas isso aqui tá parecendo ser fio. O que que você acha aí, Matheus? Eu tô achando que isso daqui é fio, né? Ou seja, o condutor rígido. Tá com cara de ser fio isso daqui. Mas pode ser cabo, né? Que é o cabo que é o flexível, né? Mas beleza. Então eles já viram de cara que era uma instalação antiga, né? Então Natália dirigiu-se ao medidor de energia, né? O relógio de luz, o vulgo relógio de luz, né? E fez a inspeção, ou seja, ela utilizou dos conhecimentos que a gente já viu sobre a NBR 5410, né? Sobre inspeção visual, lá o item 7, né? Inspeção visual, ou seja, ela foi lá dar uma visualizada na instalação elétrica. Então, a situação do medidor e principalmente do disjuntor era preocupante, pois além de precários, ou seja, antigo, deve ser aquele NEMA, né? Tem esse aqui, é, ó, esse aqui, ô General Electric, ó, ô meu Deus do céu, ó. A gente tinha uma técnica lá, ó, pegava esse disjuntor aqui, ó. Deixa eu ver se a imagem aqui fica melhor. Ó, esse é da ABB, viu? A ABB geralmente são, geralmente esses disjuntor antigo aqui, pessoal, além do relé dele, né, os novos aí, o relé.
ele é mais atualizado, às vezes você não tinha o. É porque assim, é um baixo relevo aqui escrevendo qual que é a amperagem dele, né, a corrente elétrica, e ele tem uma pintura geralmente em branco, esses mais antigos aqui. Aí o que que a gente tinha que fazer? A gente pegava um papelzinho, né, uma folhinha de papel, pegava um lápis 6B e aí passava, colocava em cima dessa alavanca e riscava. Aí o número que você via nesse riscado lá era o número do disjuntor. A gente já usou isso bastante em supermercado antigo para fazer o levantamento. Isso aqui já a gente já usou bastante. Então, ó, eles eram muito antigos, né? O disjuntor, o medidor de energia, né? Aparentando ter aproximadamente 30 anos. Então, provavelmente ele era mecânico, né? Então, ó, medidor de energia mecânico. Vamos pôr aqui, ó. Ou, ó, esse daqui é o mecânico, né? Que tem um disco. Tem até esse daqui, ó, que dependendo. Isso aqui, ó, é a casa. Isso aqui é a unidade, ó. Unidade, dezena, centena e dezena de milhar aqui, né? A milhar, né? Então, você formava um número, né? Como esse daqui é mecânico, ó, mas ele tem um registrador e aí ele mostra quantos quilowatt-horas o cliente já consumiu. Já esse daqui não. Aí tinha um gabarito que falava, olha, o ponteiro desse gira no sentido anti-horário, esse outro no horário. Sempre um para o outro eles giram em direções diferentes. Aí você tinha que ver, aí, por exemplo, se ele tivesse em cima do número, né? Aí era fácil, né? Vamos supor que fosse 1.200, né? Esse daqui estaria no um, esse estaria no 2 e esses dois estariam em cima do zero, né? Ou seja, daria 1.200 quilowatt-hora. Daí você subtraía do quilowatt-hora que você registrou no mês passado, e daí você teria, sei lá, um consumo de 50 quilowatt-horas, né? Aí você fazia a leitura. Já esse daqui, o digital, né? O digital é mais fácil. Então, provavelmente, ou é um desse, né? Um desse daqui que você tem que usar esse gabarito. Nas contas de energia, acho que nem mais vem esse gabarito. Ou esse daqui, né? Então, ela percebeu que era um desses. Quando entraram na residência, né? Foram verificar o quadro de distribuição, né? Que estava aberto. Eita, a tampa dele, né? Ou ele não tinha tampa, ou a tampa estava aberta, né? Eu já encontrei dos dois casos, com a tampa aberta e sem tampa, né? Só o medidor de energia lá bonitão. Havia apenas um disjuntor fora de padrão. Beleza. Que comandava a casa toda. Olha só, ó o absurdo. Um disjuntor para a casa inteira. Gabriel tirou várias fotos, né? Lembra que eu falei? Você faz, né, chama uma documentação fotográfica, né, da instalação, como você encontrou ela, né? Para até depois você olhar pela foto o número lá dos disjuntores, né? Caso você consiga, pela visualização, saber que o disjuntor um é de 20 amperes, o disjuntor 2 é de 15 e por aí vai, né? Porque tem como você estimar qual que é a carga que esse quadro, né, da quantidade de disjuntores que eu tenho, né, a carga teórica que ele protege, ou seja, a potência que esse quadro inteiro vai proteger, né, a quantidade de watts. Beleza. Então, mediante isso, né, Natália avisou a dona Tânia que seria necessário reformar toda a instalação elétrica. Ela olhou lá, né, viu a instalação, falou: Isso aqui é bucho. Então, ela já falou: Olha, dona Tânia,
vamos ter que fazer uma reforma aí, né? Beleza. Ela informou que eles fariam um relatório, então é isso que vocês têm que fazer, com essa recomendação. Então, nesse relatório, você mostra foto, você mostra como que você encontrou a instalação lá da dona Tânia. Com essa recomendação, né? E com as impressões dos técnicos, ou seja, da, da, da Natália, né, e do Gabriel, né? Eu ia falar da Gabriela e do Natálio, né? Eu mudei o nome dos dois. Eu tô parecendo a Marvel, né, mudando a etnia, né, e o sexo dos heróis lá, né? Com as impressões dos técnicos mediante, né? Qual que é a... Uma coisa é você perguntar para o seu Zé da esquina o que que ele acha da sua instalação elétrica. Você falou o seu Zé da esquina, seu Zé das couves, né? Olha, olha o tanto que eu sou antigo. Seu Zé das couves, o que que você acha da minha instalação? Aí ele não olha nada e fala: sua instalação é maravilhosa, é maravilhosa, né? A opinião dele, embora você o considere muito, ela não é muito eficaz, porque às vezes pode ser que ele seja, né? Mesmo que ele seja, como ele não verificou nada, então a opinião dele não vale nada, como uma pessoa física, mas como um profissional, né? Como um eletrotécnico, um engenheiro eletricista, a opinião técnica é extremamente relevante. Ainda mais se você emitir essa opinião em um relatório técnico, né, com foto, com argumentos, igual lá quando a gente no vestibular, por exemplo, a gente e acho que em concurso, até que para concurso eu nunca fiz, confesso que nunca vi redação, né? Eu só vi redação para vestibular. Em vestibular, por exemplo, ou até mesmo quando você finaliza o curso, né? Você tem que fazer um artigo científico, ou dependendo do tipo de graduação, né? Ou então uma monografia. Na verdade, você vai fazer o quê? Uma dissertação, que você tem um tema, sobre esse tema você tem um ou mais argumentos, o ideal é que você tenha vários argumentos, né? Aí, geralmente, para caber em 45 linhas, você tem de 2 a 3 argumentos. Daí, no primeiro parágrafo, você fala o tema, discute sobre, né? Fala um pouco dos 3 argumentos ou dos 2 que existem, né? Depois, você vai criar um parágrafo, né? Ou um capítulo, se for uma dissertação, né? Um capítulo para cada argumento desse. E no final, você vai fazer uma conclusão, né? Uma conclusão sobre esse tema, baseado nesses argumentos, nesses 3 argumentos. Se você está os defendendo, se você está atacando esses argumentos, né? E você vai tecer uma conclusão sobre isso. Um relatório é mais ou menos isso. Você vai mostrar que tem uma instalação elétrica, você vai mostrar que ela não está em conformidade com a NBR 5410 e com a NR10, que fala sobre segurança, né, em instalações e serviços na parte elétrica, né? Então, baseado na NR10, baseado na NBR 5410 ou outras NBR, né? Se for um relatório sobre um aterramento, né? Por exemplo, você está fazendo a aferição da resistência de aterramento, você está fazendo uma inspeção sobre todo o aterramento, né? Baseado na NBR 5419, né? Que fala sobre o SPDA, né? O SPDA é a sigla para Sistema de Proteção, né, de Descargas Atmosféricas, ou seja, você vai olhar a captação do aterramento, você vai ver as descidas, como que são as descidas, né? É pela própria estrutura do prédio, é por uma estrutura externa ao prédio, é uma barra chata de alumínio, né? E você vai verificar a parte de aterramento que você vai conectar, né? Porque o raio, você pega ele com um para-raio, com um terminal aéreo, esse raio vai ser conduzido pela descida e depois ele vai ser dissipado na malha de aterramento. Então, um relatório sobre isso, você vai apresentar essas ideias e falar, principalmente, né, quando você faz essa RT, esse documento você vai emitir no seu órgão, né, no caso
no seu órgão aí de competência, que é o conselho técnico na sua região, né? O conselho regional dos técnicos, né? Região aqui do Goiás, acho que é a 1, né? Ou se for um engenheiro, você vai emitir, né? Uma RT, né? Uma anotação de responsabilidade técnica e vai emitir essa opinião junto com a RT, né? E fazer um relatório com tantas laudas. Quando eu falo lauda, né? Com uma folha, com 2 folhas, com 3 folhas. Você faz um resumo no próprio documento, depois eu vou mostrar um aqui para vocês. Você faz um resumo, você descreve lá no. Tem um campo lá no documento para você fazer isso, e aí você vai elaborar todo um texto dissertativo argumentando que aquela instalação elétrica estava em boas condições, né? Principalmente o bombeiro ele pede isso, né? Dependendo aí da instalação, né? Ele pede um laudo sobre as conformidades da instalação elétrica, né? Então, você eletrotécnico, você engenheiro eletricista, pode ser, né, solicitado para elaborar esse laudo aí. E você vai emitir um relatório e elaborar esse laudo, né? No corpo do relatório. Ok, né? Então ela informou, né, que faria um relatório com a recomendação técnica, né? Mediante as condições da instalação elétrica e sobre os próximos passos a serem dados. Ou seja, dias depois, Natália recebeu a planta elétrica da reforma. Ah, então é o que eu imaginei. Geralmente, pessoal, eu não vou dizer 100%, mas 99,99%, principalmente se for residencial, não tem uma planta baixa, não tem um projeto elétrico porque provavelmente é uma residência de aluguel. Aparentemente, parece que essa residência aqui, que esse apartamento, é da dona Tânia, né? Aparentemente. Mas geralmente, quando é uma casa, um apartamento para aluguel, é, só tem a planta baixa porque teve o projeto lá do apartamento, né? Mas se for uma residência, uma kitnet, esquece, viu? Ainda mais se não tiver carga suficiente para ser aprovado aqui na Equatorial, né? Na concessionária local e mais próxima aí, né? Se ele não tiver carga suficiente para ser aprovado, você pode ter certeza que isso não vai ter projeto. O único projeto que você vai ver é, às vezes, o eletricista desenhar com lápis lá na parede. Eu já vi isso, pessoal. Não sei se você já se deparou com isso, mas eu já vi o pessoal desenhando lá a ligação que ia fazer na parede para depois executar ela, porque não tinha projeto, né? Chegou lá para o eletricista, você não é eletricista? Você não é o bonitão? Toma aí, ó. Faz esse projeto. Ele, que projeto? O que está na sua mente. Você não é o doutor estranho dos projetos? Então, crie esse projeto na sua mente e executa ele. Juro para vocês, e foi exatamente essas palavras que o eletricista falou, e eu tenho certeza que ele não estava mentindo, viu? Literalmente foi isso que ele escutou, né? Ou seja, não tinha projeto elétrico, ele, né, geralmente o eletricista, né, principalmente o eletricista, né, de qualquer área, ele está dependente de um projeto ou de um eletrotécnico ou de um engenheiro eletricista. Porque o eletricista, ele pode até desenhar, ele pode até saber fazer a coisa, mas o projeto, a fazer uma anotação de responsabilidade técnica, ou para o Conselho Regional dos Técnicos, ou para o CREA, né, o Conselho Regional aí de Engenharia, né, ele não pode, né? Ele pode até ter o conhecimento, mas ele não tem a atribuição técnica. E se ele fizer, e às vezes, né, se dependendo da quantidade de carga que essa instalação tem, for cobrado esse documento e ficar provado que ele fez isso sem ter a o, eu vou dizer aqui, como se diz, comigo é no popular, sem ele ter o diploma ou de eletrotécnico ou de engenheiro eletricista, ele está enrolado. Não só ele, profissionalmente, né? Mas a pessoa que o contratou, né? Então, para começar, a pessoa não vai poder reclamar nada, né? Porque ela pediu para uma pessoa fazer
uma instalação, para fazer um projeto, sendo que ela não é eletrotécnico e nem engenheiro eletricista, né? Então, tá aí, né? Se errar, ele está enrolado. Inclusive, ele pode responder não só o eletricista que faz isso, que não tem atribuição, né? Mas a pessoa também que pede para ele fazer isso. Os dois, não é só um, não, os dois podem ser responsabilizados civil e criminalmente. Deve ver, né? Na hora que a lei aperta, meu filho, é desse jeito mesmo. Então vamos lá. A profissional, né, a Natália, né, avisou o Gabriel que eles fariam uma relação de materiais e de equipamentos elétricos que seriam necessários conforme a planta enviada pela empresa, né? Então foi o seguinte, eles tiraram foto, provavelmente eles fizeram um croquis, né, um resumo ali numa folha A4 ali no papel, né? Tem gente que faz ali até no tablet, né? Tem aqueles tablet, não aquele chique, né? Mas aí, dependendo do profissional, até a empresa fornece, né? Um iPad, né? Ou aqueles lá da Samsung, né? Ou até a Xiaomi tem também, né? Aí faz um desenho digital ali na hora ali. Aí esse desenho digital manda, manda para a empresa, aí o projetista, o cadista, ele vai desenhar, colocar isso no AutoCAD, colocar lá no Revit também, né? Se ele utilizar a tecnologia BIM, né? Então ele vai fazer isso, né? Faz o desenho igual, né, do formato que vocês estão vendo aqui. Inclusive esse desenho aqui, pessoal, ele é chamado de as-built do elétrico. Esse daqui é o as-built do elétrico, como eu encontrei, né, eu profissional, né, eletrotécnico, engenheiro eletricista, como eu encontrei a instalação elétrica. Essa daqui é a original. Então, de cara, a gente já vê aqui que só tem o número um. Esse número um, ele já está denunciando o que no relatório lá do Gabriel e da Natália provavelmente estava falando, né? Que eles viram que só tinha um disjuntor para iluminação, o mesmo da iluminação é o de tomada, né? Já tá errado, né? Lembra? A gente discutiu isso lá no fórum de discussão, né? A NBR 5410, ela preconiza que circuitos de iluminação devam ser separados de circuitos de força, né? As tomadas de uso geral, né? Nós temos iluminação, deixa eu escrever aqui. Nós temos circuitos de, ó, nós temos de iluminação. Nós temos circuitos de força, né? Os de força são as chamadas tomadas, né? De força nós temos dois, né? A tomada de uso geral e a tomada, né, de uso específico. O geral é uma tomadinha qualquer que você vai utilizar para carregar um celular, para ligar um, sei lá, uma TV ali e por aí vai, né? Geralmente, pessoal, esse de uso geral, a potência é até mais ou menos, né? Não estou cravando em pedra, não, mais ou menos 1.200 watts de potência. Agora, o circuito de força, que é o tomada de uso específico, geralmente, então você teria, ó, um disjuntor para iluminação, um disjuntor para tomadas de uso geral, ou vários também, né? Circuito 2, circuito 3, circuito 4, né? Se eu tenho vários de uso geral, né? Por exemplo, cheguei num pavimento até 1.200 watts e essa potência está aumentando, o que que eu faço? Eu coloco um outro disjuntor e aí eu divido essa carga para outra fase, né? Ou dividindo na mesma fase para outro disjuntor, né? Porque senão a corrente ela vai crescendo e pode ser que esse circuito de uso. Porque assim, circuito de uso geral, pessoal, é para você ligar uma geladeira, por exemplo, né? É ligar um roteador.
algo que está sempre em consumo, mas ele não tem uma potência alta, né, maior que 1.200. Geralmente é mais ou menos, eu lembro que tem lá na NBR 5410. Agora, tomada de uso específico, o próprio nome já diz. O uso específico, se eu tiver 10 equipamentos que tem essa característica, né, tomada de uso específico, eu vou ter 10 disjuntores, um para cada um, né? Então, se eu tenho um chuveiro, né, um exemplo aqui, ó, chuveiro, forno elétrico, que mais, que mais? Micro, ou eu falo micro, ó, fazendo igual a Luciana Gimenez, né? Pensei em inglês, né? Eu ia falar microwave, né? Micro-ondas. Eu tô assistindo. O professor, você quer parar de assistir Super Pop, né? Micro-ondas. É que eu tava tendo aula de inglês agorinha, né? Uns minutos atrás aqui, né? Aí eu tava. Tem um programa que você pega várias verbetes, né? Aí você tem que fazer a tradução, né? Aí tem micro-ondas e por aí vai, né? É um método, eu esqueci qual que é o método. Aí todo dia o programa ele pega frases, pega verbetes, né? Para você ir treinando aquelas frases, né? Co- Porque assim, quanto mais frases, verbetes você conhece numa outra língua, né? Você vai ter um repertório maior. Porque assim, a gente aprende no início aí, né? Você aprende primeiro o quê? A entender o que o seu pai e que sua mãe fala, né? Ou seja, você aprende a falar primeiro. Depois é que você vai aprender a escrever, né? Ou seja, colocar graficamente aquilo que você está falando. Então, micro-ondas, chuveiro, forno elétrico. Então, geralmente, se ele tem individualmente uma potência maior do que essa daqui, né? Chuveiro, o antigão aí, né? O mais conhecido da galera, aquele Lorenzetti, né? O Corona lá, né? Não é o coronavírus, não, né? O Corona mesmo. Hoje em dia ele é a Hydra, né? Eu não sei se ela ficou com estigma, né? Se eu não me engano, acho que foi a Hydra que comprou a Corona. Aí, o único que existia, né? Hoje em dia nós temos várias potências, né? O único que existia antigamente era esse de 4.400 watts, né? Então, uma tomada ou um ponto de força de uso específico geralmente um circuito com a potência maior que 1.200 e que ele, né, às vezes ele não é solicitado por muito tempo. Mas mesmo assim, como ele tem uma alta potência, consequentemente, né, se a gente olhar na fórmula, né, potência é igual potência elétrica, né, é igual a tensão, né, ou a diferença de potencial do circuito, né, ou monofásico, ou bifásico, ou trifásico, né, multiplicado pela sua corrente, né? Considerando que a DDP, né, a diferença de potencial que a gente coloca aí na rede, ela ou monofásico, ou bifásico, ou trifásico, geralmente ela é constante. O pessoal da matemática até coloca aqui, ó, CTE, ela é uma constante. Então, o que que vai sobrar? Potência e corrente elétrica. Quando a gente isola uma constante, né, já que vai estar sempre ligado no 220 ou no 127 volts ou no 380, né? Se for um trifásico onde é 127, né? Ou 660, se for um trifásico onde o monofásico é 220, né? Então sempre esse valor aqui vai ser constante. Ele vai ter, é lógico que a gente tem a tensão RMS, a tensão de pico, né? Mas na média ele é constante. Então o que que vai sobrar aqui do outro lado da equação? A potência e a corrente. O pessoal da matemática, quando você vê uma fórmula dessa aqui, em que eu tenho uma constante igual a duas variáveis, e essas duas variáveis elas estão uma dividindo pela outra, eu digo que essas duas variáveis são diretamente proporcionais. O que quer dizer isso, professor? Quanto maior uma variável, ou seja, quanto maior é a potência do equipamento,
maior vai ser o que? A solicitação de corrente por ele, né? É feita por ele aqui. Então, geralmente a potência elétrica de um equipamento, seja ele no modo monofásico, bifásico ou trifásico, né? Ela é diretamente proporcional ao valor da sua corrente, ou seja, ela aumenta enquanto aumenta a potência. Então, esses circuitos, né, essas tomadas ou pontos de força de uso específico, eu preciso, né, por ele ter essas características únicas, né, alta potência, que significa alta corrente elétrica, eu vou ter que ter uma instalação mais robusta, né, um disjuntor com uma corrente maior, né, uma corrente de proteção maior, uma bitola maior do cabo, né, e também geralmente eles são circuitos que não são solicitados por muito tempo, né? Mas mesmo assim, o eletricista, principalmente o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele, né, essas regras aqui, pessoal, elas não foi criada, né? O engenheiro lá, o original, né? O engenheiro Senin lá da Vila da Folha, né? Ele não pensou lá, Moisés, né? Tomadas de uso específico vão ter alta bitola e alto disjuntor porque Deus quis. Não, é porque eles têm alta potência, consequentemente, essa alta potência acarreta numa corrente elétrica muito alta, então ele tem que ter uma bitola, né, para conseguir uma bitola alta, né, ou seja, em vez de 2,5, né, ele tem que ter 4 milímetros, às vezes 6 milímetros, ou 95, né, dependendo aí do, né, do tipo de bitola, né, tipo de circuito, para ele aguentar aquele fluxo contínuo de corrente elétrica alto, né, um valor alto. Então tudo tem um porquê. Existe uma regra ali, escrita ali, né, no português ali, mas existe o quê? Um motivo matemático ali, físico, né, mate-físico, para que aquela regra, né, o porquê dela ter sido escrita. Então, geralmente esses circuitos eles são solicitados por pouco tempo, né? Mas mesmo assim, o que que o projetista faz? Como ele tem alta potência, a bitola geralmente é maior pela lógica, né? E geralmente eles são solicitados ou por pouco tempo, né? Por exemplo, eu esqueci de colocar aqui, ó, um outro que ele é, dependendo, é solicitado por muito tempo, né? Ó, forno elétrico, micro-ondas, chuveiro, é até pouco tempo. Eu falo pouco tempo, né? Tipo, pelo menos eu nunca liguei um micro-ondas por mais de 12 minutos. Eu tô chutando, viu, aqui. Eu não sou o Jacão, Masterchef aqui, não. Um forno elétrico, dependendo a 45 minutos que ele é solicitado. Chuveiro, pessoal, é 5 minutos. Se você solicitar mais do que isso, você vai ver um churrasco de instalação elétrica ali acontecer, né? Por a potência dele ser alta ou até, às vezes, bem maior. Eu já vi chuveiro de 10.000 watts de potência. Não sei se você já viu um que parece aquela nave da Star Trek. Vai fazer. Não, o bicho era tão grande que parecia que ele ia fazer dobra espacial, de tanta potência que ele tinha. Eu acho que eu tenho um manual aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Então, é, geralmente eu tenho que dividir esses circuitos. E aí, o que que a Natália, né, a eletrotécnica Natália e o Gabriel aqui, o aprendiz, o pupilo dela, viu que ele só tinha um único disjuntor. Beleza. Ó, pessoal, já passou um pouquinho da hora aqui, né? Mas fica tranquilo que, deixa eu ver. Não, hoje o próximo aqui eu não tenho aula não, por isso que eu tô ficando mais um tempinho aqui, né? Pra gente matar essa análise aqui logo. Então, Natália entrou em contato com a cliente, né, a dona Tânia, né, avisando que a planta já estava pronta, né? Então ela fez uma inspeção visual, fez uma inspeção por ensaio, né? Provavelmente ela se certificou do nível de tensão com o multímetro no medidor de energia para ver até, né? Por exemplo, se estava tendo queda de tensão, né? E realmente estava tendo queda de tensão. Geralmente, pessoal, a queda de tensão nesse tipo de circuito, ela acontece por vários fatores.
Um dos fatores é o circuito muito longo, né? Ou seja, a distância aqui do quadro de distribuição aqui da medição até esse circuito, ela é longa, né? Ela é muito longa. Para você compensar, você tem que colocar uma bitola maior para você compensar essa queda, ou seja, essa diminuição de tensão. Chutando aqui, viu? Não é nada calculado, ó. Vamos supor que eu tivesse daqui até chegar no chuveiro, que é esse circuito mais crítico. Quando eu falo circuito mais crítico, é o circuito de maior potência. Geralmente, numa residência comum aí, o chuveiro, geralmente ele é o mais crítico porque ele tem a maior potência. Então, às vezes, o pessoal, o projetista ali, ele faz o cálculo de queda de tensão lá da medição, lá de fora, até aqui no chuveiro, né, no circuito de maior. Aí ele vai analisar, vai considerar a bitola desse nesse ramo, essa bitola aqui, mais essa bitola aqui do cabo, né, e fazer o cálculo de queda de tensão baseado na segunda lei de Ohm, né? Onde, lembra lá a segunda lei de Ohm que a gente tinha a resistência elétrica, né? A gente tem uma característica do material que é o Rho, né? Se ele for de cobre, se ele for de alumínio, ou se for de alumínio com alma de aço, né? Nós temos o comprimento desse condutor, né? E nós temos a área da seção transversal, a bitola, né? Então, até nos livros de física tem desenhado, né? Você tem aqui a área da seção transversal, né? A bitola do cabo, né? O Azinho aqui, né? Ou o S, né? Dependendo do livro. Nós temos o, o comprimento desse condutor aqui. Nós temos uma característica, né? Por exemplo, a característica dele aqui é o do cobre. É o do cobre aqui, né? Então, dependendo dessa característica, eu vou ter uma queda de tensão desde lá da medição, né, até chegar. E se essa queda de tensão for uma porcentagem acima ou igual a 5%, né? Ou seja, uma diminuição da tensão de 5%, o recomendável tem duas recomendações. Uma é impossível de fazer. O recomendável seria que essa medição fosse mais próxima do circuito, ou seja, a medição se ela fosse aqui, ó, na parede do banheiro, né? Não tem lógica, né? Então essa recomendação não dá para fazer. A outra recomendação dá para fazer, que é o que? Aumentar a bitola. Vamos supor que a bitola original aqui seja um de 2,5 milímetro quadrado. Daí você faz um cálculo e vê que eu tenho que mudar essa medição aqui, ó, pelo menos esse cabo aqui, ó, em vez de 2,5, eu tenho que mudar para o quê? 6 milímetros quadrados. Então, eu aumentando a bitola do cabo ou diminuindo a distância, eu melhoro o quê? A diminuição de tensão, que para uma residência, tipo essa daqui da Dona Tânia, é de 5%. Se fosse um comércio que tem um transformador próprio, ou se fosse, né, variação da tensão aqui, ó, residência. Agora, variação de tensão para comércio e indústria, ou seja, eu tenho um transformador próprio, né? Transformador de 300 kVA, por exemplo, né? Aí a queda de tensão admissível é de 7%, viu? Isso tudo, pessoal, tá lá na NBR 5410. Então, ela falou que entrou em contato lá com a dona Tânia, né? Avisando que a planta elétrica já estava pronta e que o orçamento do material seria feito por ela, né? Mas já é uma outra tarefa. Demonstrou em que a Tânia ficou preocupada, né? E falou para ela, confessou lá para Natália, né? Que estava com poucos recursos e com medo do valor final do custo da reforma. Pessoal, isso é um medo de qualquer pessoa, principalmente se você vai fazer uma reforma na sua residência, né? Mas é aquela coisa, você precisa, por exemplo, vocês viram no texto aqui que ela se preparou, quer dizer que ela economizou dinheiro, né? Fez, sei lá, o pessoal faz muito esqueci o nome,
que o pessoal junta dinheiro aí com uma galera, até banco faz isso, eu esqueci o nome. Aí você é sorteado, aí você recebe uma bolada e você paga, sei lá, por 12 meses, em 12 pessoas, né? Aí ela faz esse investimento, né? E ela é a primeira a ser contemplada, por exemplo. Aí ela pega uns 12 mil reais, né? Então ela se preparou. Uma coisa para você fazer é se preparar para isso. Outra coisa, você tem que pedir para um profissional de verdade fazer uma avaliação, pessoal. Nem que para fazer esse orçamento você gaste uns 200, 300 reais para fazer o orçamento. Mas por quê? Porque às vezes o barato, pessoal, pode sair muito caro. Se ela deixa essa instalação desse jeito aí, né? Ao Deus dará, ela percebendo todos esses problemas, aí ela não chama ninguém, não chama nem o eletricista lá do bairro, né? O que que vai acontecer, né? Vai acontecer que pode ser que ocorra um acidente, pode ser que um equipamento dela estrague, pode ser que até aconteça o incêndio que ela tanto temia aí, né? O negócio, pessoal, a gente tem que aprender a fazer orçamento. É, uma vez, quando eu estava, eu vou dar um exemplo aqui, não, um exemplo próprio aqui. Eu estava querendo comprar um carro. Vocês acreditam que eu fiz orçamento até lá de Land Rover? Ai, professor, o senhor é rico, então, né? Não. Eu fiz orçamento Fiat, Volkswagen, Land Rover, esqueci o nome da marca aí. Tudo, até um tal de Lifan. Por quê? Porque eu precisava saber o que que é preço de carro caro, o que que é carro caro, o que que é carro barato. Geralmente um carro, uma casa, é um bem que ele vale muito dinheiro. Uma instalação elétrica inteira, né? Um, a planta de um prédio, né? Geralmente é um valor alto. Então a gente tem que saber, peraí, né? Às vezes, 100 mil reais é barato, sendo que o valor lá do imóvel, da casa, né, está avaliado em mais de 1 milhão de reais, né? Às vezes, 100 mil reais, né, para esse tipo aí, né, é barato, né? Então, a gente tem que saber o que que é barato, o que que é caro e sempre procurar um profissional, pessoal. Procurar um profissional que ele tenha o quê? A qualificação, ou seja, que tenha o curso técnico ou o curso superior, e esse profissional, né, além do curso técnico ou curso superior de engenharia elétrica, ele tem que ter o registro no órgão de competência dele. Porque se ocorrer alguma coisa, que Deus me livre aconteça alguma coisa, você não vai ter ninguém para você reclamar, né? Ah, não, foi o Zé Picafio, mandei o Zé Picafio fazer minha instalação. Ah, é? O CREA, o Conselho Regional, nem o Conselho Federal dos Técnicos não vão estar nem aí para você. Eles vão falar, uai, vai lá na polícia, vai lá no Procon, né? Não, você não tem que estar aqui, não. Você não pediu orientação para um profissional, né? Felizmente, às vezes é esse tratamento que você vai receber por você não procurar um profissional. E falem isso com seus clientes, pessoal. Então, Natália disse que se acalmasse, né? Pois eles também fariam o orçamento. Ou seja, eles não iam fazer o, o serviço já de prontidão. Eles fizeram o levantamento porque precisavam saber do levantamento do que ela tem para fazer o projeto elétrico novo, né? Fazer e fazer o relatório, né? Então, ó, atividade 3. Agora que a gente entrou na atividade 3, fazer um relatório com recomendações e impressões dos técnicos, ou seja, uma opinião técnica, né? Sobre as condições da instalação elétrica da casa da dona Tânia, né? Que justifique a reforma. Beleza. Professor, vou te contar um segredo, eu nunca fiz isso. Não, eu sei, tô ligado. Então, para ajudar vocês, eu fiz aqui, ó, eu tenho alguns exemplos aqui, pessoal, mas para não assustar vocês, eu vou mostrar primeiro um resumo aqui, não tem que ser igual o que eu fiz não, tá? Aí na próxima aula, a gente pode até, explicando a outra atividade, a gente pode até discorrer sobre esses exemplos. Ah, professor, então quer dizer que o senhor vai fazer igualzinho o senhor fez na outra atividade, né? Que você pediu para a Sara colocar um material complementar da atividade um? Sim. Eu vou pedir para a Sara
colocar em cima aqui da aula que a gente está gravando agora, né? A gente está quase terminando, um material complementar, exemplos, né, de relatórios técnicos, né, profissionais já feitos, né, para vocês se basearem nele, para ver, né, como é que é um relatório da vida real, né, para vocês terem essa comparação para ajudar na atividade. Deixa eu. Atividade 3. Ó, já até guardei a pastinha aqui, ó. Depois a gente comenta isso. E esse relatório aqui, pessoal, também eu vou utilizar ele em projeto elétrico, tá? A gente dá uma discutida. Ah, tá aqui, ó. Ó, esse é o que vocês têm que entregar. Agora, pessoal, eu fiz um aqui para ajudar vocês, né? Esse aqui é bem simplesinho mesmo. Ele é inicial, tá? Inicial para vocês entenderem como é que é feito. Rapidão aqui. Então, aqui eu coloquei já grifado, né, para ajudar a gente aqui, né? Então, o relatório, né, o técnico responsável, você coloca o seu nome aí, né? Introdução, né? O relatório, eu escrevi aqui, né? Eu vou discorrer aqui sobre o que você tem que colocar. Ó. Apresentará os motivos, lembra que eu falei, né? Por que que você está fazendo esse relatório? Os motivos que provocou a necessidade de reforma da instalação elétrica da casa da dona Tânia, né? Então você vai falar, ó, é para provar por A mais B, em conformidade com a NBR 5410, que a casa da cliente Tânia, né, há necessidade da reforma da instalação elétrica dela, tá? Objetivo, ó, descrever o motivo, né? Essa introdução aqui, você vai falar que tem a cliente Tânia. Geralmente, se fosse mesmo um relatório real, pessoal, que você foi, né, num cliente meu de verdade, você, né, faria uma introdução, é a cliente Tânia, né, do endereço tal, o apartamento tal, você colocaria tudo nos mínimos detalhes lá, né? Aí falando que a instalação elétrica dela é antiga, né? Apresenta vários vícios, né? No tocante a instalações elétricas, né? E que foi feito um levantamento, né? Um levantamento do as-built do elétrico, ou seja, da instalação elétrica que atualmente ela tem, né? E por isso, por esse motivo, há necessidade, né, de fazer uma reforma, né, e um elétrico novo, né, um projeto elétrico novo. Objetivo, né, descrever os motivos, né, justificando a reforma da instalação. Então, aqui você vai ser só sucinto, né? Aqui, ó, justificativa da reforma. A instalação elétrica da casa, isso aqui, ó, extraí do texto, do próprio texto aqui, pessoal. Da casa da dona Tânia, apresentava oscilação perceptível no nível de tensão conforme relatado no texto, né? Então, você colocaria o texto aqui propriamente dito. Ó, o item 2 aqui, né? O segundo item da justificativa. Você tem que, ó, vários pontos aqui. Você pode colocar um número, né? Eu só coloquei um cheque aqui. Na instalação feita pela técnica, na inspeção, desculpa, né? Na inspeção, você pode até pôr, ó, na inspeção visual, em conformidade, com a NBR 5410. Feita pela técnica Natália e o estagiário Gabriel, né, foi detectado que a instalação estava em estado precário por ser uma instalação antiga. Alguns itens merecem destaque, como tomadas e interruptores antigos e danificados, o quadro de distribuição de energia utilizando um único disjuntor para proteger toda a instalação da casa. O padrão de entrada de energia não era atualizado, né? Aí você pode pôr em conformidade com a Equatorial Distribuição, né? Que é a nossa concessionária aqui atualmente. Fiação antiga, né?
Isso, a Natália e o Gabriel visualizaram, fizeram a inspeção visual. Aí o que que eles fizeram? Lembra que o Gabriel tirou foto, né? Peguei essas formas, essas fotos tudo da internet, viu, pessoal? Vocês podem tirar foto de instalação que vocês já fizeram, ou instalação de sua casa, né? Que tá nesse estado aqui, né? Aí eu peguei, coloquei no Google aqui e fui pegando essas fotos, ó. Foto retirada da instalação elétrica da casa da senhora Tânia, aqui, ó. Ó, tomadas com aparência de consequência de curto-circuito por falta de proteção, né? Barra disjuntores, né? Barra disjuntores em estado precário de envelhecimento. Eu até escrevi, eu fiz esse desenhozinho, ó. Tá vendo que esse padrão aqui é antigo, ó? Você pode até colocar uma foto em conformidade com a NBR número tal, não lembro de cabeça, né? As tomadas têm que ser nesse padrão aqui, ó. Lembra o padrão antigo, o padrão novo, né? Que aí você tem o metal aqui, ó. O metal ele tá bem, ele só tá na ponta, né? Você tem uma proteção plástica aqui, né? Esse aqui é o fêmea aqui, ó. Aí ele fica lá no baixo, né? No baixo da tomada lá do plug fêmea, né? Então, né? Eu peguei essa foto aqui para dizer que foi a foto que o Gabriel e a Natália tirou lá, né? Tomadas com aparelho, né? Já falei, né? Aqui, ó, interruptor em estado precário e aparente, ou seja, por cima da instalação, ó. Isso aqui, além de ser antigo, ó, provavelmente essa tomada aqui, ó, ela tá conectada com a fase, né, com o circuito um no caso estava, né, da dona Tânia, né? O único disjuntor da casa, né? Ou com um circuito de iluminação, né? Se ele tiver separado, né? Isso é clássico, viu? Ó, tudo improvisado. Ó, o medidor de energia. Eu peguei o medidor mais zoado que eu encontrei na internet, coloquei aqui, ó. Caixa de medidor em estado precário e fora, né? Fora do padrão, né? Fora do padrão, em conformidade com a equatorial distribuição. Tomadas fora da caixa de passagem. Isso daqui, ó, ele não falou exatamente que encontrou isso, né? Mas eu peguei uma coisa assim bem gritante e coloquei aqui para vocês terem uma ideia, né, de como que vocês vão elaborar esse relatório, né? Vão colocar justificativa e vão colocar fotos. Peguei essa foto aqui, achei muito boa aqui, ó. Chuveiro com aquecimento nos condutores, né, de alimentação, né? Isso aqui é um claro, né, de curto-circuito e também de sobrecarga, viu? Sobrecarga porque, obviamente, essa fiação não suporta, né? Aí, essa sobrecarga, quando ela evolui para curto-circuito, é quando a fiação derrete, né? E quando não suporta, que pode levar até a queima do equipamento, né? Na melhor das hipóteses. Então, isso aqui, ó, é, é sinal de sobrecarga e óbvio, né, com essa fuligem aqui, esse preto aqui, né, sinal de curto-circuito. Coloquei essas tomadas aqui improvisadas aqui, tudo para dizer que estava lá na casa da dona Tânia, né? Aí, bocal de lâmpada com fixação improvisada, né? Isso aqui não é um circuito de iluminação, né, adequado, né? Beleza. Você vê que eu judiei aqui da casa da dona Tânia, né? Eu coloquei todas essas fotos fictícias aqui para corroborar aqui o modelo de relatório. Tá vendo que é bem simplesinho? É só para vocês entenderem a ideia. Que você vai lá, você vai visualizar, você vai detectar, ver que a tensão, né, que só tem um disjuntor. Você vai lá na medição, você vai lá no quadro de distribuição dentro da casa. Opa, não tem quadro de distribuição. Eu já vi instalação que só tem a medição de lá de fora e não tem um quadro de distribuição dentro da casa. Só para vocês terem uma ideia. E geralmente, esse interno aqui, ó, por exemplo, lá fora você tem um quadro geral, né? Aí dentro você tem esse, né? O disjuntor igual do disjuntor lá de fora, né? E os circuitos, né? De iluminação e tomadas aqui, né? Separados, segregados, né? Aí eu fiz até esse desenho aqui
numa aula aí que eu ministrei para o pessoal, né? Como exemplo aqui. Último item aqui, a norma aplicada, né, que é a NR10, né, por Natália e Gabriel para fundamentar o relatório. Então, basicamente foi o quê? A NBR 5410, que é a Bíblia, né, de instalações elétricas para baixa tensão, né, circuitos de tensão e corrente alternada, e a NR10, né, que é segurança em instalações e serviço, né, em eletricidade, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, a NR10 é que é chancela, ou seja, é ela que faz com que a NBR 5410 tenha validade. Lembra que eu falei? A NBR 5410, ela é uma cópia de uma norma internacional. Aí o Brasil compra, traduz para o português e criou a NBR, né, que é a norma, né, eu coloquei até a NRB, né? NBR 5410, né? A norma brasileira é, de normas técnicas, né? Embora ela seja uma norma técnica, ou seja, uma norma com embasamento, lembra que eu falei? Os centros acadêmicos, né, de universidade, trabalhos de monografia, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, foram usados para criar esses padrões que hoje a gente conhece aqui no Brasil como NBR, né? Só que existe uma norma de segurança do trabalho, né, que ela corrobora, ou seja, que ela valida a NBR da área, né, que no caso para instalação elétrica de baixa tensão. Então a NR10 é que autoriza a NBR 5410, porque a NR10 ela é do Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério do Trabalho e Emprego ele tem o quê? Força, né, vamos dizer assim, de polícia, né? Força para fazer fiscalização, força para fazer embargo e interdição, né, em instalações elétricas, né? Observada algumas particularidades, né? A gente vai ver isso lá em segurança, né? Então é isso, pessoal. No final você coloca as duas normas aqui, né? Faz a referência das duas normas que foram utilizadas para você fazer o relatório, beleza? Então é isso. Desculpa ter passado um pouco, né? Passei até muito, né, Matheus? Mas assim foi necessário, né? Eu aproveitei que eu não tinha, tem uma janela agora aqui, né? Para explicar direitinho, principalmente ou provavelmente é a primeira vez que você, né, seus colegas estão vendo sobre relatório técnico, né? Então, eu vou parar a gravação aqui, já. Fiquem com Deus, pessoal, e até nossa próxima web aula aí. Se tiver alguma pergunta aí, eu vou deixar ainda aberta aqui.